Estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se e por mais de 300 dinheiros e dá-la aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, diz: deixai-a, para que a molestais? Ela fez uma boa obra, porque sempre tens os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem quando quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. E esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Pode se assentar, irmãos. Jesus estava num jantar em Betânia, assentado à mesa, e nós vemos que acontece uma surpresa aqui. Uma mulher resolve ungir Jesus, e ela faz algo diferente. Ela quebra o vaso de alabastro e derrama sobre a cabeça do Senhor Jesus. Nas tradições, irmãos, quando chegava alguém importante numa casa, eles ungiam a cabeça da pessoa, mas não quebrava e derramava todo o unguento. E nós vemos que essa mulher, ela fez o que ninguém fez. Ela derramou tudo para Jesus. Ela deu tudo para Jesus. Meus irmãos, tem hora que você temos que fazer coisas que certas pessoas não fazem. Não para a gente se achar melhor, não, nada disso. Para a gente entender, ou para melhor, para a gente demonstrar o nosso amor por Ele. Porque quanto mais um pecador que se arrepende e é perdoado, mais ele ama, a Bíblia diz. Então, quando alguém tem um encontro com Jesus, é perdoado por Jesus, mais ele vai amar. Porque sabe de onde Jesus tirou, sabe o que Jesus fez na vida, sabe como Jesus trabalhou, sabe como Jesus libertou. Então aquela pessoa vai amar Jesus e vai entregar tudo para Jesus. Mas nós sabemos, irmãos, que nem sempre todo mundo vai entregar tudo para Jesus. E nós também sabemos que nem todo mundo vai se alegrar quando a gente entregar tudo para Jesus. Porque aqui, Jesus estava sentado na mesa, e na casa de Simão, um leproso. Leproso, ele não estava com lepra aqui, tá, irmão? Provavelmente ele já tinha sido curado, porque se tivesse leproso, ninguém ia estar sentado com ele na mesa. Às vezes ficou o apelido dele, ficou como leproso. Então, seja, e de repente, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo, ou com perfume, puro, irmão, puro, de muito preço. Então o que ela trouxe ali era de muito valor, era de muito preço. E continua dizendo, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Então essa mulher, ela foi disposta, essa mulher que é Maria, em João 12 fala, é Maria, que é irmã de Lázaro e irmã de Marta. Essa mulher esteve disposto, Maria melhor, esteve disposta a derramar tudo, irmãos, mesmo que seria um preço caro.
algo que era de muito valor na época. Pra vocês terem uma ideia, esses óleos, ou esses perfumes, essas essências, esse nardo, ele era trazido lá da Índia. Então, seja, vinha lá de longe, ele não era de Israel, ele vinha exportado. Então, ela tinha aquilo ali e as pessoas entendiam, e eles mesmos falou que era de muito valor. Para vocês terem uma ideia, 300 de prata, peça de prata, ou 300 denários, era mais ou menos o salário de um ano. Porque um trabalhador, nós vemos na Bíblia, recebia mais ou menos 1 denário por dia. Então imagine, essa mulher depositou num dia um salário de um ano. Aí o que tem a ver com isso? Está pedindo dinheiro? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com amor, com adoração. O que ela fez não foi para demonstrar, é o que eu estou dando para Jesus, não. Foi amor, foi a devoção, foi o cuidado dela, foi a dedicação dela, foi a entrega dela. Olha que ela estava aguardando aquilo lá, e ela resolveu, irmão, depositar aquilo nos pés de Jesus, sobre Jesus. Meus irmãos, às vezes a gente guarda as coisas, e às vezes a gente pensa que é para nós, mas nada é nosso, tudo é para Ele, toda a honra e toda a glória é para Ele. Ou talvez a gente guarda alguma coisa e fala, pelo menos tem esse unguento aqui de valor, né? Pelo menos as pessoas vão valorizar, né? Porque é algo caro, era algo caro da época. Tanto é pode que os discípulos achou ruim. E principalmente Judas, que em João 12, João dá mais detalhe. Que Judas falou, não poderia ter vendido e ajudado os pobres. Não, ele queria pegar um pouquinho, né? Porque ele era ladrão, a Bíblia fala. Então, seja, era algo caro que ela estava guardando, mas ela resolveu dar tudo aquilo para Jesus. Meus irmãos, talvez você tenha guardado as suas forças, talvez você tenha guardado a sua saúde, talvez você tenha guardado o seu dia, talvez você tenha guardado os seus recursos, talvez você tenha guardado muitas coisas, dizendo, isso aqui vai ser para isso, para aquilo, minha saúde eu vou guardar para isso, meu espírito, não, derrama na presença de Jesus. Faça para Jesus, se dedica mais para Jesus, use a sua saúde para Jesus, use o que você tem para a glória de Deus, porque aqui foi uma adoração a Jesus, aqui foi uma adoração a Ele, ela adorou com aquilo que ela tinha de mais valioso, e como eu disse, nem todo mundo entende, quando a gente dá o melhor para Jesus, nem todo mundo entende. E vemos que quando ela quebrou na cabeça de Jesus, não o vaso, tá, ela derramou, ela quebrou o vaso, depois derramou um aguento na cabeça de Jesus, ela não quebrou o vaso na cabeça dele, tá, em nome de Jesus, não, pensar que ela quebrou o vaso na cabeça dele, e falou, que adoração é essa, quebrando as coisas na minha cabeça, aí derramou um aguento, ela quebrou o vaso, e lhe derramou sobre a cabeça, e alguns houve que em si mesmos se indignaram, e disseram, para que fez esse desperdício de unguento? Para que fazer esse desperdício, minha filha? Maria, para que isso, Maria? Isso aí tinha muito valor, isso aí, Maria. Você podia vender, Maria, você podia ajudar os pobres, você podia fazer muitas coisas com isso. É engraçado, né, irmão? É engraçado. Como muita gente fica falando que a gente deve fazer com aquilo que a gente tem, né? Você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, você deveria fazer isso, mas não tem coragem de fazer. Falar, irmão, se eu falar para vocês fazer uma coisa, é outra. Agora, e eu? O que eu estou fazendo? Porque eles não teve a coragem de entregar tudo para Jesus. Eles não teve a coragem de pegar algo de valor e depositar aos pés de Jesus. Agora também, né, irmão, eu não vou ser hipócrita, porque esses discípulos largaram tudo para servir a Jesus.
A gente também não pode ser hipócrita nesse momento. Mas teve uns que não entenderam e que não largaram tudo. Judas não foi capaz de renunciar a 30 moedas de prata. E essa mulher foi capaz de renunciar quase um ano de salário. E Judas não foi capaz de renunciar a 30 moedas de prata, porque ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Então, meus irmãos, falar o que a gente tem que fazer, tem muitas pessoas para falar. Agora, para fazer, tem poucas. Que nós não sejamos só daqueles que ficam falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, que nós sejamos daqueles que faz para Jesus. Daqueles que entrega para Jesus. Daqueles que se doa para Jesus. Daqueles que se lançam para Jesus. Daqueles que não tenham medo de entregar tudo a Jesus. Eu não sei se no coração dela ou na mente dela, ela sabia já que Jesus ia ser entregue ou não. Mas ela aproveitou aquela oportunidade, irmão. Ela aproveitou aquela oportunidade. E foi ali, derramou tudo ao Senhor Jesus. Entregou tudo ao Senhor Jesus. Irmão, aproveita a oportunidade. Porque ela aproveitou, falou, Jesus está aqui, eu não sei o dia de amanhã. E nós sabemos que Jesus já tinha ressuscitado o irmão dela. Imagina a gratidão, né, irmão, que tinha no coração de Maria também. Porque Jesus tinha ressuscitado o irmão dela. João 12 fala que ela ungiu. E se a gente for ver em João 11, fala que Jesus ressuscitou Lázaro. Então, seja, a gratidão que tinha no coração dela. Porque vale mais uma vida do que um unguento, irmão. Do que um perfume. Por mais que seja de valor. Mas imagine, Jesus ressuscitou o irmão dela. Que maravilha, né, meus irmãos? Não é maravilhoso quando Jesus salva alguém da nossa família, ou faz um milagre em alguém da nossa família? Isso não tem preço, pode ser os carros, dinheiro, nada pode comprar o valor de uma alma. E de uma ressurreição, de um milagre também. Quem pode comprar um milagre? Ninguém pode comprar um milagre. Porque o milagre não vem por dinheiro, o milagre vem por Deus. É Deus que faz o milagre. Então Jesus fez um milagre e ressuscitou Lázaro. E Maria agora entrega tudo ao Senhor Jesus Cristo. Derrama tudo na presença dele. Meus irmãos, quantas coisas o Senhor Jesus tem feito na nossa vida? Quantas coisas o Senhor Jesus tem feito por nós? Será que não vale a pena dar o melhor para ele? Será que não vale a pena entregar o melhor para ele? O melhor de que jeito? Irmãos, Maria tinha o que de mais valor? O vaso de alabastro. O que você tem de mais valor? Entrega a sua adoração. Entrega a sua vida totalmente a Ele. Busca Ele de todo o coração. Entrega tudo para Jesus. E continuando, irmãos. As pessoas se indignaram. Para que fez esse desperdício? Porque podia vender por muito mais de 300 dinheiro e dar aos pobres. E bramavam contra ela. Ou falavam, você podia ter vendido e dado aos pobres. Meus irmãos, e tem muita desculpa hoje. Tem muita desculpa. E entre cristão, irmão. Cristão não, né? Meio cristão, mais ou menos, né? Médio. Tem muita desculpa. Eles não dão dízimo. Eles não dão oferta. Porque fala que está ajudando o pobre. Mas aonde a Bíblia fala para você parar de dar dízimo e oferta para ajudar o pobre? A Bíblia fala para você fazer os três. Dar o dízimo, dar a oferta e ajudar o pobre. Então, irmãos, nós não devemos negligenciar nem de ajudar o próximo e nem de ser fiel e entregar a nossa vida para Deus. Ah, eu não vim porque eu estava fazendo negócio para alguém. Ah, eu não vim para alguém. Irmãos, eu conheço, presencio pessoas desse jeito. Elas falam, se a igreja precisar de um ar, eu dou um ar para a igreja. Mas vem uma vez por ano na igreja. No ano novo. Ou no Natal ainda se aparece. Vem uma vez no ano. E não, eu não dou o dízimo porque eu prefiro, se a igreja estiver precisando de alguma coisa, eu dou. Sabe o que ele está falando, irmão? A minha adoração é como eu quero. O dia que eu achar que eu devo dar, eu dou. Entendeu?
Não é assim que funciona, meus irmãos. Se a gente pode estar nos cultos, se a gente pode dizimar, se a gente pode ofertar, se a gente pode entregar a nossa vida para Deus, não estou falando só de financeiro, se a gente pode entregar, se a gente pode orar, então seja, o dia que ele entende que tem que ir que ele precisa ir no culto, ele vai. O dia que ele entende que precisa de ajudar a igreja, ele ajuda. Seja, é o dia que quer, não é o dia que Jesus estabelece. É o dia que quer. Já pensou se cada um de nós fosse assim, irmão? Fizesse só a hora que nós achássemos do nosso jeito? Então, irmãos, as coisas não funcionam como a gente quer. As coisas não funcionam. Para vocês terem uma ideia, tem um grupo chamado Desigrejado. O que eles falam? Eles falam que não precisa de um salão, não precisa de cadeira, e se falar de ar-condicionado, irmãos, eles falam que é um luxo lascado. Fala, tá vendo? É que a igreja tá lá, tá no ar. Vai na casa dele para você ver. Tem carro bom, ar-condicionado, tudo. E os irmãos têm que passar calor, suar até o cheiro não ficar bom. Aí, eu conversei com um. Falei assim, meu filho, tem que fazer cultos na rua, tem que fazer culto nas praças, tem que fazer culto no parque, nesses lugares. Falei, meu filho, o dia que estiver chovendo um monte, sabe? E quando as pessoas quiserem água, quando as pessoas quiserem ir no banheiro, você não entende as coisas? E tem um monte de gente que pensa assim. Sabe? Não estou falando que a gente não deve. Vamos pregar o evangelho, irmão. Vai na praça, prega. Vai no parque, o povo prega. Onde você for, prega o evangelho. Agora, cultuar tem que ter um lugar reservado, irmão. Para a gente se reunir, para a gente prestar um culto. Mas para eles, não, vocês têm que ajudar o pobre, vocês têm que ajudar as pessoas da rua. Irmão, tem que também, não estou negligenciando isso. Mas, irmão, por que a gente vai deixar de fazer para a igreja, na casa de Deus? Por que a gente vai deixar de fazer para o Senhor, para os irmãos? Para que a gente vai deixar de congregar? Para quê? Uma coisa não justifica a outra. A gente tem que fazer os dois, pregar fora e pregar dentro. Mas tem gente que não entende, meus irmãos. Aí você tem que explicar, aí você pega lá na igreja, fala, os irmãos não tinham ainda igreja para congregar, porque a lei não permitia que eles construíssem igreja, e no templo o povo tocava eles, porque eles eram cristãos, então eles ficavam no pátio do templo, mas depois nós vemos que foi construindo, porque como você vai juntar 3.000 pessoas dentro de uma casa? Né? Como você vai juntar 3.000 pessoas dentro de uma casa? Então precisa ter um lugar. Então, meus irmãos, não cai nessas conversas. Eu nem ia entrar nesse assunto, irmão. Talvez Deus deve estar preparando a gente, ou ele sondou alguma coisa que a gente possa ter ouvido. Não cai nessas conversas, irmão, que essas pessoas, elas não têm compromisso com Deus. Elas não vão para a igreja. Elas são seus próprios pastores. Então, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com isso. E tudo que você faz para Deus é exagerado. Sabe, porque eles não têm compromisso com Deus, não têm costume. E a maioria, eu se frustrei por causa do pastor, eu se frustrei por causa de uma irmã, eu se frustrei. Se frustrou porque não sai do mundo. Você não se frustra com o mundo? Que é o que mais frustra a gente é o mundo, irmão. Mas não sai do mundo, sai da igreja, mas não sai do mundo. Está entendendo as coisas como às vezes funcionam hoje? O mundo ensina um monte de coisa errada. O mundo fala um monte de coisa errada. E as pessoas não saem do mundo. Mas a igreja, irmão, se principalmente o pastor, se o pastor der um erro, não estou falando coisa escandalosa, não. Se der um erro, se um dia eu cheguei aí um pouco meio desanimado, nem deu um sorriso para você, nem cometeu o seu direito. Ixi, aí já é motivo de sair da igreja. Agora o mundo xinga, fala palavrão, mas não sai dele. Está entendendo? Então não é por aí não, meus irmãos. Não é nessa onda que Jesus chamou para a gente. Aproveita que Jesus está na casa. Faça igual Maria, aproveita que Jesus está na casa. Aproveita. Você vê, as pessoas fazem festa em qualquer lugar, não faz festa em qualquer lugar. As pessoas não fazem as coisas em qualquer lugar, tem um lugar reservado. Então por que a gente não pode ter um lugar reservado para cultuar a Deus?
Então adore ao Senhor, glorifica Ele. Aí, olha o que diz no 5, porque podia vender por mais de 300 dinheiro. Ou seja, vocês poderiam fazer muito dinheiro, Maria, com esse vaso aí. 300 dinheiro, e mais, e dar aos pobres, e bramavam contra ela. Aí, Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais. Para que a molestais? Então deixa ela, para que vocês ficam molestando ela? Sabe? Meus irmãos, não é ruim quando você está fazendo uma coisa para Jesus e as pessoas te perseguem. Mas o mais importante, quando eu falo assim, não é pisar nas pessoas, não é fazer as coisas com contenda, não é nada disso. Se já está fazendo com contenda, já não é para Deus. Quer comer, quer beber, faz tudo para a glória. Tudo que a gente tem que fazer deve ser sem pensar em contenda. Está fazendo em contenda, já não é para Deus. Deus já não está no negócio, porque o inimigo já colocou algo no coração. Olha o que diz: ela fez-me uma boa obra. Para os discípulos aquilo lá era um desperdício, mas para Jesus era uma boa obra. Irmão, presta atenção, não era qualquer pessoa, era discípulo. Está entendendo, irmão? Que às vezes o seu irmão pode errar com você. Você está entendendo que às vezes você pode errar com algum irmão? Porque eles eram discípulos. Meus irmãos, esses homens andaram com Jesus. E esses homens erraram, irmãos. Você quer ver andar 24 horas, quase 24 horas, não, vamos pôr, andar direto com Jesus? Irmão, você já pensou fisicamente? E Jesus ensinando todo dia. Mas mesmo assim esses cabos erravam? Mesmo assim esses discípulos erravam? Mesmo assim eles falhavam, mesmo assim tinha hora que eles julgavam, tinha hora que eles falavam coisa que não estava no coração de Jesus. Agora deixa eu falar, se esses homens erraram, você acha que a gente também não erra às vezes? Agora deixa eu falar, se algum de vocês errar com algum de vocês, ou se eu ou alguém errar, é motivo da gente deixar de ser irmão? Porque a gente tem que ser irmão apesar dos nossos erros. Sabe por quê, meu irmão? Jesus amou eles apesar do erro deles. E esses discípulos fizeram cada coisa já, irmão. Eles julgavam, irmão, os discípulos. Julgava, queria ser um maior que o outro. Queria mandar fogo na cidade. Tiago e João, manda fogo lá em Samaria. Olha, queima aqueles... Olha, queima. Era discípulo, irmãos. Era discípulo andando com Jesus. E mandou queimar uma cidade. Pedro deu lado para o diabo. Falou, não, Jesus, você não vai morrer, você não vai sobrar, ô Satanás, para trás de mim. Você só pensa nas coisas dos homens. Ele tinha acabado de falar uma coisa boa antes, daqui a pouco já... Está entendendo? Então, meus irmãos, não ligue num sentido assim, meus irmãos. Não queira sair da igreja. Não queira deixar de servir Jesus se algum dia algum irmão errar com você. Porque na Bíblia está cheio de irmãos que errou contra irmão. Vou dar mais um exemplo. Marcos e Paulo tiveram uma briga. E Barnabé também estava no meio. Porque Marcos era parente de Barnabé. Aí Marcos deu uma abandonadinha na primeira viagem missionária. Aí depois, Barnabé queria levar Marcos. Vamos levar Marcos. Aí Paulo falou, não, você não vai levar esse cara não. Você não vai levar ele não. Aí foi aonde separou. Barnabé e Marcos foi para um lado, Silas e Paulo foi para o outro. Teve até eles, irmãos. Teve umas coisas que aconteceu. Mas quando Paulo estava preso, no final da sua vida, manda trazer Marcos, que ele é útil. Manda trazer Marcos, que ele é muito útil. Ou seja, teve uma desavença, mas depois resolveu. Meu irmão, não era isso que eu ia pregar não, mas tem algumas coisas aqui que Deus está falando. Porque já pensou, irmão, nós brigados a vida inteira na igreja? As irmãs falaram uns negócios fortes aqui hoje, irmão. Já pensou nós brigados, irmão, Jesus volta?
Rapaz do céu, eu nem quero ver. Eu nem quero, porque se Jesus volta, gente, obrigado. Aí da gente, irmão, a gente não vai entrar no céu, não. Não pensa que a gente vai entrar na vida eterna, não. Por isso que as coisas têm que estar resolvidas. Se tiver alguma coisa para resolver, irmão, não deixa para amanhã, resolve hoje. Se tiver alguma coisa no coração, na mente, resolve, meus irmãos. Resolve em nome de Jesus, porque se Jesus voltar e nós não tiver preparado, não foi culpa dele, foi culpa nossa. Então ela fez-me uma boa obra. Aí Jesus diz, porque sempre tens os pobres convosco, podeis fazer o bem. Olha que Jesus não condenou fazer os bens para o próximo, pelo contrário, ele falou, vocês sempre vão poder fazer o bem para eles. Porque realmente, irmãos, sempre teve pobre. Sempre teve pessoas que precisou de ajuda. E era dever deles ajudar. E é dever do cristão, quando a gente pode ajudar um irmão mais necessitado, ajudar. Então Jesus falou, vocês estão aí falando para ela fazer aos pobres, mas você sempre vai poder ajudar o pobre. Agora ela quis fazer para mim. E o que ela fez por mim foi uma boa obra. Agora deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Nós não estávamos lá, mas imagine como que ficou Maria depois da resposta de Jesus. Né, irmão? Imagina, né? Porque os discípulos descendo o couro nela, ó. O que você fez aí, ó, você está em desperdício. Já pensou, irmão, alguém falar na nossa frente, na nossa cara, que desperdício. Se eu falar de vocês para isso aí, vocês, não sei, pegou sair da igreja ou brigar comigo, mas falar no rosto, que desperdício. Aí você no seu coração, meu Deus, mas eu entreguei tudo para Jesus. Eu fiz tudo para Ele. E Ele está falando, que desperdício. Mas aí quando a gente ouve Jesus, não, ela fez para mim uma boa obra. Nosso coração fica consolado, né, irmão? Nosso coração fica tranquilo. Por quê? Porque se Jesus confirmou aquilo que a gente fez, quem é alguém para falar contra aquilo que a gente fez? Porque o maior consolo, ele não vem do homem, ele vem de Jesus. E a maior aprovação não vem do homem, mas vem de Deus. E eu posso dizer um negócio para vocês? Às vezes a gente aprova o que Jesus não aprova. E às vezes a gente desaprova o que Jesus aprova. Então é melhor às vezes a gente ficar mais em silêncio, sabe? Ficar tranquilo, descansar o coração e deixar Deus fazer a obra, e a gente procurar entregar o melhor para o Senhor. Então Jesus falou, vocês sempre vai ter os pobres com vocês, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus falou, por quê? Jesus ia ser entregue, irmão, estava chegando a próxima Páscoa, Jesus ia morrer, Jesus ia ser crucificado, então era o último dia, os últimos dias, melhor, de Jesus com eles. Então Jesus está falando, os pobres vai ficar isso, mas eu não vou ficar todo o tempo com vocês. Meus irmãos, ela fez algo próximo de Jesus ser morto. E o que ela fez, ela nem imaginava que estava servindo para o sepultamento de Jesus. Porque naquela época, quando alguém morria, tinha o costume de ungir o morto, depois enrolar em faixas e colocar no sepulcro, melhor, não enterrar, colocar no sepulcro. Então ela fez sem saber disso, ou se sabia, mas a intenção dela era de adoração, não era ungir Jesus para ele ser morto, não, a intenção dela é de adoração, mas ela fez algo. Como que Jesus é maravilhoso, né, irmão? Deus não deixou Jesus desamparado, e nem deixa eu e você desamparado, irmão. Deus cuida da gente, Deus cuida de nós. Antes de Jesus ser morto, Deus já sabia como ia ser, como ele ia morrer, da forma que ele ia morrer, o tempo que ele ia ficar, sabia que ia ser rápido. Então Deus foi lá e permitiu que antes da morte ele fosse ungido, antes da morte ele fosse ali embalsamado para o seu sepulcro.
Como que Deus é tremendo, irmão. Como que Deus está sempre adiantado ao nosso respeito. Como que Deus sempre está na nossa frente. Aí, olha, eu falei antecipado e como que Deus confirma na palavra. E esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Antecipou-se. Aí Jesus diz assim: meus irmãos, olha o 9. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Meus irmãos, o que os discípulos achou que era um desperdício, ficou até hoje como uma boa obra. Ficou em memória do que ela fez. E os evangelhos hoje, quando é pregado, hoje nós temos os evangelhos, vai ter isso em Marcos 26, vai ter em Mateus 26, Marcos 14 e vai ter em João 12 o que essa mulher fez. Os três narraram o que ela fez, que Maria fez. Então, igreja do Senhor, se a gente fizer uma boa obra para Jesus, e se Jesus aprovar, eu não estou falando que vai estar escrito na Bíblia que a gente fez, mas vai estar em memória. Memória não, só na terra não, mas principalmente no céu. Já não foi falado pela nossa irmã que o livro vai abrir? Cadê as suas obras? Então, seja, o que ela fez que parecia um desperdício, estava em memória. E até hoje, mais de 2000 anos, é falado o que ela fez. Você já imaginou, irmão? 2000 anos ainda é falado o que ela fez, e vai continuar sendo falado o que ela fez. Meus irmãos, eu sei que nem tudo aqui na terra é eterno. Aqui na terra, nada é eterno, melhor. Mas, quando a gente for para o céu, vai ser eterno o que a gente vai ver com Cristo. Agora deixa eu falar, o que a gente faz na terra, vai refletir na eternidade. Então, o que ela fez, não ficou só em memória aqui, mas ficou em memória na eternidade. Para vocês terem uma ideia, irmão, imagine. Se Jesus falou, você dá um copo d'água para um profeta, para um pequenino que crê nele, você não perde um galardão, imagina ungir Jesus. Porque também os reis, antes de ser coroado, eles eram ungidos. Jesus significa o quê? Messias. Jesus Cristo significa ungido, quer dizer, Cristo, Messias significa ungido. E sabe o que ele foi? Ungido. E sabe para quê, irmão? Para ser morto, para ser sepultado, mas também para ser coroado. Porque quando ele ressuscitou, ele recebeu a coroa de volta. Ele disse: foi-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Agora, fazer uma pergunta para mim e para você. Se a gente quer ser conhecido de Deus, irmão, a gente precisa se entregar para Deus. Apesar do que vão falar, apesar do que vão dizer, a gente precisa se entregar para o Senhor. A gente precisa se entregar para Ele. Às vezes, se a gente não vigiar, a gente quer ficar conhecido perante as pessoas, mas a gente não é conhecido perante Deus. Aí sabe o que acontece? Fazemos para as pessoas, na frente das pessoas, queremos as honras das pessoas. Mas às vezes não fazemos para Deus, querendo honra, que Deus nos abençoe e nos dê galardão. Ela não fez pensando nas pessoas, ela fez pensando em Jesus. Porque se fosse pelas pessoas, coitada dela, coitada de Maria, entendeu? Então, irmão, vamos olhar para Jesus, vamos entregar o melhor para Ele, vamos adorar Ele, vamos cultuar Ele. E que coisa mais linda, né?
Nós chegar lá no céu, na Nova Jerusalém, e Jesus vai falar, ó, esse aí fez essa obra. Ela fez essa obra. E esse outro aí ficou julgando a obra que ela estava fazendo. Essa aí, ó, pode ir para a esquerda. Pode ir para a esquerda. Só ficou julgando, pode ir para a esquerda. Mas esse que fez o bem, pode ir para a direita. Por quê? Porque agora ele vai entrar no gozo eterno. Agora ele vai receber o trabalho das suas obras. Vamos fazer obras para Jesus, irmão? Vamos fazer obra para Cristo? Ainda que para o mundo pareça loucura, mas vamos fazer obra para Cristo. Vamos servir a Ele, vamos adorar a Ele e vamos bendizer a Ele. Amém? Vamos se colocar de pé. Senhor, eu sei que tudo que a gente fazer, a gente não surpreende ao Senhor, porque o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece nosso pensamento, nosso levantar, o nosso sentar. A gente não pega o Senhor de surpresa. Mas tem certas coisas que a gente faz que agrada o teu coração, Pai. Que agrada o Senhor. Então, por favor, ajude a gente a fazer essas coisas que agradam o teu coração. Ajude a gente a fazer essas coisas que glorificam o teu nome. Ajude a gente a fazer coisas que vão ser para a sua glória, que vão ser para o seu louvor. Coisas que vão agradar o Senhor, que vão agradar o seu coração. Coisas que vão ficar na memória do Senhor. Coisas que vai ficar no céu, gravado no céu. Coisas que vão influenciar na terra, como Maria fez e influencia até hoje. Então, nos ajude a fazer coisas, Pai, que influencia, coisas para o bem, coisas que é para a sua glória, coisas que é para o seu louvor, coisas que é para a sua honra, coisas que é para adoração ao Senhor, Pai. E meu Deus, ajude a gente também a largar de fazer coisa errada, meu Pai. Ô Senhor, ajude a gente a parar de julgar, ajude a gente a parar de criticar coisas que muitas vezes a gente não entende, meu Pai. Por favor, Deus, porque assim como os discípulos erraram, a gente pode errar também, mas tem misericórdia da gente, Pai. Meu Deus, que teu Espírito Santo venha falar assim conosco. Ó, não faz isso não, que você está errado. Não faz, Pai, por favor, que teu Espírito venha nos ajudar, que teu Espírito venha nos direcionar, que ele venha nos dar o discernimento, para a gente entender quando é para o Senhor e quando não é para o Senhor, que ele venha nos dar o discernimento para a gente não julgar aquilo que muitas vezes as pessoas possam estar fazendo para o Senhor e a gente achar que é um desperdício, Senhor. Mas tem misericórdia da gente, Pai, tem misericórdia da gente. E ajude a gente a entregar a nossa vida para o Senhor totalmente. Perdoa a gente por todos os pecados, erros e falhas, Pai. Tem misericórdia de nós, por favor. E por favor, pela sua graça, pela sua misericórdia, derrama. Eu sei que o Senhor já é ungido, o Senhor é cheio de poder, o Senhor é cheio de glória. Mas agora quem precisa ser ungido é nós, Pai. Então derrama a unção sobre a nossa vida. E a unção vem através do Espírito Santo, Pai. Derrama o Espírito Santo sobre essa igreja. Derrama o Espírito Santo sobre cada um de nós. Para que nós possamos dar fruto de justiça. Para que nós possamos praticar boas obras. Para que nós possamos fazer o que acerta aos seus olhos. Pai, derrama do teu Espírito sobre nós. Para que nós venhamos dar bom fruto. Porque só através do Espírito Santo a gente consegue dar bom fruto. Só através do Espírito Santo a gente consegue fazer o que é certo, o que é justo, o que agrada ao Senhor. Então, por favor, Jesus, por favor, ajude a gente a fazer aquilo que vai, Senhor, ficar na eternidade. Aquilo que vai ser bom. Que vai fazer a gente não perder a salvação, mas que vai fazer a gente, cada dia mais, Pai, ter um galardão diante do Senhor, Pai. Não um galardão da ira, mas o galardão de bênção, de salvação, Pai, em nome de Jesus. E Pai, muito obrigado por essa história, muito obrigado não só por essa história, porque não é só uma história, é algo real, algo verídico, história também, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse relato, muito obrigado por esse evangelho, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, e muito obrigado pelo Espírito Santo que nos revela. Muito obrigado pelo Espírito Santo que nos ilumina. Muito obrigado pelo Espírito Santo que nos esclarece. Muito obrigado pela vida de homens e mulheres que fizeram a diferença, Pai. Não os que estão na Bíblia, e aqueles também que ainda estão sobre a terra, Senhor. Louvado seja o seu nome e engrandecido em nome de Jesus. Amém.